da treta! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu não tô no meu canal não, gente. Oi, tudo bem com vocês? É verdade, eu tô no Aqui Tem Spoiler, então tem que fazer direito, né? Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda do Treta Nerd, porém hoje eu sou a Fernanda do Aqui Tem Spoiler. Pelos meus amigos Adriana e Alexandre, donos desse canal, para trazer para vocês um TBT. Eu, que sou a louca da viagem no tempo, não poderia ficar de fora quando o assunto é De Volta para o Futuro. Mas antes de a gente falar desse super filme, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever e para deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade, beleza? Então agora vamos falar desse super clássico dos anos 80. Ele, de 1985, um filme produzido pelo Steven Spielberg, roteirizado pelo Robert Zemeckis e pelo Bob Gale e dirigido pelo Robert Zemeckis. Um filme estrelado pelo Christopher Lloyd, Michael J. Fox e Lea Thompson. Um filme que ganhou 380 milhões de dólares de bilheteria, tendo apenas 19 milhões de orçamento. Sim, a gente vai falar hoje de Volta para o Futuro. Se você é um amante da viagem no tempo e que flerta com a ficção científica como eu, você vai amar esse filme ou você já ama esse filme. Essa belezura que tem 36 anos de história, com certeza é um tipo de filme clássico que a gente revisita de vez em quando. E quando você for ver mais uma vez esse filme, eu espero que você preste bastante atenção nos detalhes, porque esses detalhes do filme, gente, são um prato cheio para quem ama quebra-cabeças. A gente tem desde os primeiros minutos várias coisas que vão ser importantes na história lá no final. Quem é que nunca sonhou em voltar no tempo e modificar alguma coisinha? Em De Volta para o Futuro a gente vai ver que isso não é assim tão simples. Sabia que se você mudar uma coisinha tiquitita lá no seu passado, ou no passado de seus antecessores, você pode até mesmo causar a sua não existência? Sumir do mapa? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse filme. E finalmente a gente vai conhecer o Marty McFly, o nosso protagonista vivido pelo Michael J. Fox e o seu grande amigo, o Dr. Emmett Brown, vivido por Christopher Lloyd. Eles juntos vão fazer dessa história uma história épica, porque o Doc simplesmente rouba plutônio de líbios que estavam prestes a fazer bombas e usa isso como combustível para a sua invenção, que é uma máquina do tempo. Ainda nesse mesmo dia, a gente verifica que o Marty vai encontrar o Doc e descobrir qual era a grande invenção dele. Ele mostra que a sua máquina funciona, o seu DeLorean transporta o seu cachorrinho Einstein 1 minuto no tempo para o futuro. Logo depois, os líbios encontram eles e começam um tiroteio. E o Marty acaba fugindo no DeLorean e parando em 1955. Isso porque minutos antes, o Doc estava mostrando para ele como que funcionava a máquina e disse para ele que nessa data, 5 de novembro de 1985, ele tinha tido a ideia do capacitor, que é o que deixa a viagem no tempo viável dentro do DeLorean. Então, a partir daí, ele está em 55, completamente sozinho e sem saber como retornar para 1985, entrando na fazenda dos Peabody, que era exatamente onde ficava, né, o shopping anos antes, 30 anos antes, dos acontecimentos. E tendo aquela cena hilária, na qual a família acredita que ele é de outro mundo. E aquele carro que ele tá, na verdade, é uma espaçonave. E que ele é um tipo de alien vestindo aquele traje que não era conhecido na época. Além disso, a entrada dele acaba destruindo um dos pinheiros. Eu não sei se vocês repararam, mas o nome do shopping era Shopping dos Pinheiros ou Pinheiros Gêmeos. E a gente vê que ele já tá modificando o futuro a partir daí, quando ele destrói um dos pinheiros, não é verdade? Transformando a fazenda em fazenda apenas um pinheiro, que vai resultar no shopping apenas um pinheiro.
Mas na frente ele fica sem combustível quando tá indo procurar onde ele morava e verifica que aquele lugar, na verdade, ainda não havia sido construído e tem apenas um grande anúncio dizendo que seriam casas do futuro. Ele tem que esconder o DeLorean ali, porque ninguém vai acreditar de ver um DeLorean parado no meio da rua. O que é isso? Um carro que abre as portas para cima, algo totalmente visionário e que não pertencia a 55. Então ele esconde o carro e vai seguindo a pé para seu destino. Nessa jornada, ele acaba encontrando seu pai e salva ele de uma situação que ele não deveria ter salvado. Afinal de contas, a gente quando viaja, seja pro futuro ou pro passado, na verdade é bom a gente não mudar nada, né, gente? Que a gente sabe que quando muda uma coisinha, o negócio desanda. E foi exatamente isso. Ele salva seu pai de sofrer um acidente, sofrendo um acidente no lugar dele, evitando que o seu próprio pai conheça sua mãe, e dessa forma ele se torna o interesse romântico de sua própria mãe. O que é meio bizarro, se a gente for pensar. Tem uma parte engraçada nisso, porque quando ele tá deitado lá na cama dela, ele tá só de cuequinha, e ela acha que o nome dele é Calvin Klein, porque tem esse nome escrito na cueca. Provavelmente nessa época as marcas não eram assim, né? Não colocavam o nomezinho delas na cuequinha. Mas enfim, com esse nome aí de Calvin, Martin Klein, foi o jeito que ela chama ele vira o interesse romântico dela e faz de tudo pra poder fugir da sua própria mãe. E eu acho muito interessante porque ele tem uma visão de que a mulher é uma freira, de que ela é pura, de que ela é casta. Pelo menos é assim que ela se pinta pros seus filhos lá no futuro. E ele vai conhecer uma mãe completamente diferente. Vai ver que a adolescência lá em 55 não era assim tão pura, tão casta, e que a menina tava, né, arretada. Foi difícil pro Marty poder se desvencilhar de sua mãe, fazendo vários planos para fazer com que o pai dele finalmente tivesse coragem de conquistar a mãe dele. Mas no meio do caminho existia um bife. É, gente, não era uma pedra, era um bife. Esse cara que atormenta o pai dele, a gente consegue ver no começo do filme que o Biff no futuro continua sendo uma pedra no sapato do George McFly. Ele vê que isso é resquício de um passado. Lá de 55, o Biff já enchia o saco do pobrezinho do George, fazendo com que ele fizesse todos os seus deveres exatamente como ele faz agora, que o George é submisso, né, dentro do trabalho ao Biff, faz tudo, e o Biff simplesmente coloca a letrinha dele e passa pra frente. Nada mudou. Entretanto, um dos planos do George para fazer com que eles fiquem juntos faz com que o seu pai finalmente confronte o Biff. E isso, vocês vão ver lá na frente, que vai mudar absolutamente tudo na vida de George, Lorraine e de seus filhos. Mas um pouquinho antes disso, eu gostaria de falar sobre um momento icônico, que é quando o Marty se veste lá com aquela roupa, né, contra a radiação, pega o secador de cabelo, vai até a casa do George e ameaça ele dizendo que é o Darth Vader que veio de Vulcano, fazendo aquele símbolo com a mão, que eu não sei fazer direito, e que na verdade é uma grande referência tanto a Star Wars quanto a Star Trek. Outra questão que eu acho super interessante é que o George é um escritor de histórias de ficção científica que não tem coragem de mostrar isso pra ninguém. Entretanto, eu faria um paralelo, porque o nome dele é George, assim como o George Lucas, e ele faz histórias bem parecidas com as histórias que o George Lucas fez no futuro. Mesmo ameaçado de ter seus miolos derretidos, o pobrezinho do George não é feliz, não consegue conquistar a Lorraine assim com tanta facilidade, até porque ela tá muito ligada na do Marty e não tá muito disposta a deixar isso passar. Ela quer porque quer esse garoto. Marty então tem um plano para unir os seus pais. Ele combina com George que ele vai tentar agarrar sua mãe à força e então o George vai chegar como um grande salvador da noite, salvá-la dos braços dele e finalmente eles vão ficar juntos. Acontece que o Biff aparece antes disso, tomando o lugar do Marty dentro do carro, prendendo ele num porta-malas. E então, quando o George chega para poder confrontar o Marty, não é o Marty, sim o Biff, que de repente sai do carro e tenta destruí-lo, né? Machuca sua mão, joga a Lorraine no chão. Porém, o que a gente não esperava é que o George fosse realmente um homem corajoso e que consegue confrontar o Biff, dando a ele um soco na cara, um certeiro que faz com que ele desmaie, dessa forma conquistando Lorraine e levando ela pra dentro do baile. O Marty sabe de algumas informações sobre o relacionamento dos pais dele e ele entende que é necessário que eles se beijem nesse baile. Então, quando ele verifica que um dos músicos está com a mão machucada,
ele acaba se oferecendo para poder participar do baile, tocar a guitarra e fazer com que os seus pais finalmente fiquem juntos. Em algum desses momentos, a gente percebe que a fotografia que ele leva durante todo o filme começa a desaparecer as pessoas, inclusive ele está ficando cada vez mais fraco, porque acontecem algumas coisas ali no meio, um outro garoto chama a mãe dele pra dançar, afasta ele do pai dele, afasta ela do pai dele. Com isso, a existência dele tá completamente comprometida naquele momento. Mas o pai dele mais uma vez surpreende e consegue puxar sua namoradinha de volta. E finalmente a gente vê o beijo do casal e a existência de Marty McFly sendo garantida. Logo depois a gente tem mais uma cena icônica desse filme, que é a cena em que ele toca Johnny B. Good. Não podemos esquecer que ainda enquanto ele tá tocando, o Marvin Berry liga pro seu primo Chuck Berry e diz: tem uma música massa tocando aqui, você ia gostar, eu acho que é isso que você está procurando. E isso é um super easter egg, porque essa música é do Chuck Berry e ele gravou anos depois. Depois de tudo tá dando certo para o nosso amigo Marty, ele agora tem que voltar para 1985. E ele chega lá no local combinado com o Doc e verifica que temos um problema. Uma árvore acaba tirando da tomada todo o circuito que o Doc fez para que funcionasse aquele raio levá-lo para 1985. Depois de tantas aventuras radicais que o Doc faz para conseguir finalmente conectar o cabo, ele vai para 1985. E eu acho legal a gente falar que na hora que o Doc escorrega, ele acaba danificando ali aquela partezinha do relógio. E que se você for olhar, no começo o relógio está realmente intacto. Então, aquilo ali foi causado pela viagem no tempo e a gente vai ver isso quando o Marty finalmente chega a 1985. Mas em 1985 as coisas estão diferentes. Vocês lembram que o pai dele enfrentou o Biff? Isso mudou totalmente a linha temporal, causando uma família totalmente diferente para Marty. Enquanto a irmã dele era uma encalhada que não pegava ninguém e o irmão dele não tinha um emprego bom, agora ambos têm bons empregos e estão bem bonitos e em classe, né? A gente vê que a casa dele tá toda diferente e que a mãe dele, que antes estava um pouquinho acima do peso, agora está uma coroa enxuta e bonita, e o seu pai também está dando um show. Além disso, ele é um escritor famoso, está aí colhendo o sucesso de um livro de ficção científica que ele escreveu. E é claro que o Marty vai se deparar com um super carro, a picape que ele queria desde o começo do filme. Um dia ele disse que ele teria e agora ele tem. E o mais engraçado pra mim, impagável, é ver o Biff sendo submisso a essa família, já que ele fez tanto mal na outra linha temporal. E agora ele é só um cara que cuida do carro do George McFly. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, a gente tem vários detalhes legais nesse filme que vale muito a pena a gente prestar atenção pra poder verificar cada um deles. Mas eu trouxe algumas curiosidades pra vocês. Vocês sabiam que a máquina do tempo não era pra ser um DeLorean, e sim uma geladeira? Isso foi modificado um pouquinho antes das filmagens, porque o diretor ficou com medo disso incentivar crianças a ficarem presas dentro de refrigeradores. O roteiro foi escrito pelo Zemeckis e pelo Gale, mas foi uma ideia que surgiu depois que o Zemeckis ficou pensando se ele seria amigo de seu pai se eles tivessem estudado juntos na escola. E também porque Gale disse que sua mãe era, na verdade, uma safadinha quando era adolescente, mas que agora ficava pintando de que era boa moça. A curiosidade que todo mundo conhece, mas que é realmente algo que fez toda a diferença nesse filme, é o fato de que o Michael J. Fox foi a primeira opção, sim, para ser o nosso querido Marty McFly, mas na época ele estava filmando Family Ties e não ia conseguir participar. Então o Eric Stoltz foi convocado e chegou a gravar durante um mês, até que eles verificaram que ele não era a pessoa certa para o papel, apesar de ser muito talentoso. Ele tinha uma veia muito mais pro drama e eles precisavam de alguém muito mais alegre, que se interpretasse o Marty como se fosse praticamente ele mesmo, que gostasse de andar de skate e que gostasse também de tocar guitarra. E o Marty McFly é o Michael J. Fox, né, gente? Ele mesmo se identifica muito com esse personagem. Assim como a gente teve essa questão lá com o Marty McFly, a gente teve o contrário com o Doc, que inicialmente era para ser o John Lithgow,
mas que recusou a oferta. E acabou sendo mesmo Christopher Lloyd, que foi influenciado pela sua esposa a aceitar o papel porque gostou muito do roteiro. Falar sobre viagem no tempo é muito divertido, eu espero que vocês tenham gostado muito desse TBT. A gente gosta muito de viagem no tempo aqui no Aqui Tem Spoiler e no Treta Nerd. Então, gente, é isso o TBT de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre De Volta pro Futuro. A gente ainda tem a sequência, né, De Volta pro Futuro 2 e 3. Se vocês quiserem que a gente traga alguma curiosidade ou alguma coisa pra falar desses outros filmes, deixa aqui nos comentários também. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade, deixa nos comentários se você gosta muito desse filme e que tal deixar pra gente também uma sugestão de algum filme de viagem no tempo que seja o seu favorito ou o segundo favorito, porque eu sei que esse é o favorito da maioria da galera, certo? É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, me procura lá no Treta Nerd que eu vou adorar recebê-los por lá também. Por hoje é só. Tchau!